Bom, chegou a hora do Bom Dia Responde. Se trata vez ou outra aqui no Bom Dia Responde, porque é um assunto que interessa a milhares de tocantinenses e as pessoas nas suas relações familiares. Nós vamos falar sobre casamento, separação, divórcio, partilha de bens. São aspectos que nos preocupam, às vezes, ao se iniciar um relacionamento e quando aquele relacionamento se desfaz. Vamos conversar ao vivo com o advogado especialista em direito de família, Guilherme Augusto. E você que está acompanhando o BDT pode questionar, participar, comentar, tirar uma dúvida usando o QVT ou o WhatsApp. O nosso telefone aparece aqui, 984511111. Fique à vontade. Não precisa se identificar, como às vezes se trata de um assunto que só interessa no ambiente familiar e dizer o nome das pessoas, não precisa dizer o seu nome aqui, para a gente preservar a sua identidade, tá certo? Tudo bem, doutor Guilherme? Bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Responde. Bom dia, Josielma. Tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem. Doutor Guilherme, no decorrer do relacionamento, é importante se estabelecer os parâmetros em que aquela união, aquele casamento, os parâmetros em que aquilo vai se construir, né? Ter essa preocupação logo de cara. Isso mesmo, Josielma. A gente tem que entender, quando se fala em casamento, além dos vínculos afetivos que se formam, também ali se constrói uma sociedade. A gente pode assemelhar isso a uma sociedade empresarial, porque o regime de bens, em sua essência, é isso que ele faz, né? Permite aqueles nubentes, aqueles que pretendem casar ou aqueles que já estão convivendo como se casado fosse na união estável, que eles possam fazer essa programação em relação ao seu patrimônio futuro e presente. Falando da união estável, aquela que não está registrada em cartório, mas que é de conhecimento dos familiares, de conhecimento dos amigos, a partir de que tempo é contado como união estável? Ótima pergunta, Josielma. A união estável, a gente tem que entender que ela é uma questão de fato, ela existe. O direito ele vem tão somente para depois reconhecer que aquilo existe. Então ela independe de uma formalidade para que possa ter ali os seus efeitos, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as pessoas elas não formalizam, não declaram a existência dessa união estável e aí fica ali a dificuldade de estabelecer esse início. Mas o que a legislação nos orienta, que a partir do momento que eles se uniram com o objetivo de constituir família e já vivem com esse espírito, e aí são critérios subjetivos, cada vez mais a legislação vem tentando encontrar a objetividade, né, para isso, mas em essência é isso. A partir do momento que se comprovar esta relação entre eles, vivendo como se casados fossem, ali já temos uma união estável. A união estável também a gente pode considerar que se não se encerrou uma anterior e se começou uma nova união estável, vai ficar caracterizado como bigamia de alguma forma? A bigamia em si, ela é tida quando se tem uma simultaneidade de casamentos. Então teria que ter registros de 2 casamentos para caracterizar o crime de bigamia. Entretanto, aqueles que estão na união estável, ele já gera um impedimento para constituir uma nova relação. Ou seja, se ele está numa união estável e vivendo de fato, ele não poderá casar, então não poderá se registrar um casamento, assim como esta segunda união não será considerada uma união estável. Entra numa categoria que a gente chama de concubinato e que o direito ele não reconhece direitos como temos no casamento e na união estável, em especial em relação aos aspectos patrimoniais. Doutor Guilherme, para o registro de casamento, a pessoa apresenta ao cartório as certidões de nascimento, decorrido um pedaço de tempo para se fazer um levantamento sobre a condição de solteiro daquela pessoa ou não, nos chamados proclamas. Para a união estável, tem um levantamento semelhante ou não? Você só chega no cartório e registra aquela união? Isso. Diferente do casamento, a união estável é um ato de declaração. Basta as partes declararem. Obviamente, quando você declara algo sob toda a autoridade pública, que é o tabelião, pressupõe que você está ali dizendo a verdade, sob pena de você responder por falsas declarações.
Portanto, Joselma, não tem esses requisitos prévios como temos no casamento, né? Aquela fase de habilitação para que tenhamos a chancela e autorização para que as pessoas casem. Na união estável não tem essa previsão, basta eles declararem a existência daquela união. Na união estável se escolhe o regime de bens também ou ele já fica implícito ali? Perfeito. Tanto no casamento como na união estável, nós temos um regime chamado de regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, que ele é legal porque na ausência de escolha, você já está automaticamente nesse regime. Mas tanto no casamento como na união estável, você tem a opção de escolher o seu regime de bens. A grande diferença é, se eu estou numa união estável e pretendo escolher um regime diferente da comunhão parcial, aí sim, obrigatoriamente, eu preciso formalizar essa união, ou seja, né, fazer uma escritura pública de união estável, que é o mais recomendado, declarando a união estável e já indicando o regime de bens que eu quero eleger, um regime de bens diferente da comunhão parcial. Valem as mesmas regras, escolhido o regime de bens, valem as mesmas regras do casamento, na hora da partilha, no eventual dissolução daquela união. As mesmas regras. Tivemos no passado algumas distinções, mas hoje, de uma forma bem prática, essa distinção praticamente, já não há mais essas diferenças em relação a casamento e a união estável na hora da partilha de bens. O regime de bens é o mesmo e o tratamento que será dado ao fim deste relacionamento também será o mesmo. Aí, doutor Guilherme, até para aqueles filhos que nasceram de uma relação estável não registrada oficialmente em cartório, por segurança, o que eles devem apresentar no eventual situação de morte de um dos envolvidos naquela relação? Por exemplo, a família que o casal ficou junto a vida inteira, 30 anos juntos, tiveram filhos, aqueles dois, mas não registraram aquela união e aí um deles morreu. Como é que os filhos comprovam tudo isso? O que vale para comprovar, para discutir a questão de partilha? Se vai ter um inventário, como teria um inventário numa dissolução de casamento também com morte? Como é que se dá essa divisão dos bens? Perfeito. Esse reconhecimento dessa união estável pós-morte, hoje ele é facilmente resolvido no momento do inventário, que se permite que se faça as declarações. Os herdeiros daquele falecido, concordando, podem reconhecer a existência daquela união estável. Ali, então, já estabelece essa legitimidade daquele convivente para integrar, né, aquela sucessão ali, aquela partilha de bens na hora da morte. Então, esse é o primeiro passo, né, esse reconhecimento voluntário através dos herdeiros. Agora, se um dos herdeiros recusa ou não reconhece essa união estável, aquele que pretende ter a união estável reconhecida, ele vai ali, entra com uma ação judicial para que se reconheça, vai produzir provas com testemunhas, provas documentais, aquilo que ele tiver disponível para dizer que aquela união estável existiu, e aí o juiz chancela a existência dessa união estável e repercute ali todos os direitos decorrentes dessa união. Tá certo. Obrigada por essa primeira etapa. O senhor continua com a gente ao longo dessa edição.